4h13, nós estamos no momento do ano em que aumentam as contratações temporárias, principalmente no comércio. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que o Paraná deverá ser o terceiro maior gerador de empregos temporários do país durante esse período de festas, período de fim de ano. Mas o que diz a lei em relação ao emprego temporário? Quais são os deveres e direitos de empregadores e empregados? É o que nós vamos saber agora com o advogado Rafael Guazelli, que é especialista em direito empresarial e está com a gente ao vivo em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Rafael, o que diz a lei sobre o emprego temporário? E essa lei, essa legislação, ela foi alterada na reforma trabalhista? Basicamente, o trabalho temporário ele segue praticamente as mesmas diretrizes de um contrato por prazo indeterminado, com a diferença que tem que ser especificado no contrato do trabalho qual o motivo da demanda que gerou esse trabalho temporário. E alguns requisitos, tais como o prazo desse trabalho temporário, o valor pela prestação de serviços e outras questões inerentes a um contrato de trabalho normal. Por que é preciso especificar o motivo da demanda? Pela legislação, a Lei 13.429 de 2017, quando se trata de um trabalho temporário, é obrigatório você explicar o porquê que é temporário. Por exemplo, se é uma festa de final de ano, né, que é muito comum, seja em empresas, que você tem que contratar uma grande equipe para organizar, você tem que especificar que é para aquela finalidade. Sou pena de, por exemplo, uma empresa contratar a pessoa, não está especificado, se entender que o contrato é por prazo indeterminado. Então, é por isso que é fundamental a especificação de que para que é o trabalho temporário e também, sobretudo, colocar o prazo. Essa especificação do motivo da demanda é importante também para que aquele trabalhador saiba exatamente que função vai desempenhar? Sim, sob a ótica do trabalhador, muito importante, porque ele está sendo contratado por uma demanda específica. Então, se ele é contratado para uma demanda específica, se a empresa exigir que ele preste demanda diversa, também ele tem direito aí de eventualmente reivindicar aí seus direitos perante a Justiça do Trabalho. É uma cláusula de segurança tanto para o empregador como para o empregado. E qual é o prazo de um emprego temporário? E está estabelecido em legislação também? O prazo de um trabalho temporário, ele pode sofrer renovação ininterruptas desde que não ultrapasse 9 meses, né? Esse é o prazo estabelecido em legislação. Se ultrapassar esses nove meses, pode-se entender que já é um contrato por prazo, um contrato normal, um contrato por prazo indeterminado. E tem um prazo mínimo? Não há um prazo mínimo, pode ser uma demanda de, por exemplo, tem uma festa hoje à noite, tem uma empresa que precisa de alguém que ajude lá com um serviço específico, pode ser por prazo de horas, por prazo de um dia, não tem um período mínimo. Esse também, então quer dizer que um contrato para um desempenho de um trabalho durante horas é também um contrato temporário. Sim, a diferença é que o que se confunde muito, Luciana, é que, digamos, é o freelance, né, que a gente conhece. Ah, eu só vou trabalhar 3 horas, então é um freelance. Mas é muito comum, por exemplo, você trabalhar por vários dias no mês para o mesmo empregador durante horas. Então, por isso que daí está submetido à CLT, daí não é um freelance. Então, por isso que é bom quem vai contratar e quem vai ser contratado saber fazer essa diferenciação. Esse não é o trabalho intermitente? Também caracteriza como trabalho intermitente, mas pode ser temporário, porque, de repente, é para 3, 4 eventos, e esses 3, 4 eventos, por exemplo, pode ocorrer num lapso temporal de 1, 2 meses. Qual que é a diferença entre temporário e intermitente? O intermitente pode ser um contrato por prazo determinado. Você pode ter um trabalho intermitente por um prazo aí de 1, 2, 3 anos. Então, daí não se caracteriza temporário.
Em relação aos direitos do trabalhador temporário, ele recebe os encargos trabalhistas previstos numa CLT? Sim, recebe 13º proporcional, hora extra, se for o caso, abono salarial, tem o fundo de garantia, as férias proporcional ao período trabalhado, tem direito também ao descanso remunerado, descanso semanal remunerado, tem direito também ao vale transporte, ao vale refeição, todos os direitos inerentes a um contrato de trabalho. Uhum. E em relação aos deveres desses trabalhadores temporários? Os deveres é eles cumprirem o que foi acordado em contrato. O que é cumprir? Atender a demanda solicitada no contrato, os horários e dias especificados, e também a questão do grau de hierarquia que tem um contrato de trabalho normal, né, que é a subordinação. Né? E eles registram ponto. Sim, é importante até para o empregador ter um controle de entrada e saída dos funcionários, para que não se alegue eventualmente, tanto de uma ou de outra parte, a questão de hora extra, ou que chegou depois, ou que chegou antes. Então, é muito importante esse controle aí da entrada e saída do empregado. É dever do empregador treinar, capacitar esse empregado temporário? Sim, é importante essa pergunta. Não adianta você contratar, como o trabalho temporário, o trabalho temporário é um contrato, é um trabalho que é para uma demanda específica e às vezes de caráter emergencial, não adianta você contratar uma pessoa que não tem aptidão para aquela demanda. Então, é importante, ao contratar, saber se a pessoa tem aptidão, se não tiver, você fazer um rápido treinamento para que ela consiga atender a demanda do empregador. Em relação ao salário, o salário de um temporário, ele obrigatoriamente tem que ser igual ao salário de um funcionário fixo ou não? Deve ser estabelecido em contrato? Na verdade, o que deve ser observado na questão do salário, eles têm que seguir as diretrizes do sindicato da categoria que é vinculado o empregado. Então, certamente, a empresa tem que seguir o piso salarial, seja proporcional aos dias trabalhados. Então, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, sim, tem que ser igual ao salário de um trabalhador que tem um contrato por prazo determinado, respeitado o piso da categoria. Uhum. O senhor sabe me dizer se após a reforma trabalhista, o volume de contratos temporários, o volume aumentou ou diminuiu? A gente tem o fator da pandemia, né, nesse meio tempo, né? É bom lembrar que a reforma trabalhista ocorreu em 2017, né? Uhum. Daí nós tivemos a pandemia que afetou, né? Então, em relação ao ano passado, que se pode dizer, a expectativa, como você falou no início da entrevista, é que tem um aumento considerável, né? O ano passado nós tivemos 98.800 vagas e a perspectiva é que esse ano a gente chega a 110 mil vagas de trabalhos temporários. Em todo o país, né? Isso. E há uma expectativa também de que muitos desses temporários se efetivem. Porque o trabalho temporário, ele é até uma forma digamos assim, de teste, tanto para o empregado como o empregador. De repente, naquele período, você se sentiu bem naquele ambiente, gostou do ambiente, você vai querer ficar. Da mesma forma, se o teu empregador entendeu que você fez um bom trabalho, que você está apto ao trabalho e precisa daquela demanda por o ano inteiro, ele vai escolher lá dentre os que trabalharam de forma temporária os melhores. Então, com certeza, uma parte desses trabalhadores temporários acabam se tornando definitivos. E em relação ao ambiente de trabalho, também é uma regra a ser observada? Sim, o ambiente de trabalho, a questão de segurança do trabalho, a questão da periculosidade, insalubridade, aquelas regras que nós temos nas normas de segurança do trabalho, têm que ser seguidas da mesma forma da mesma forma como é seguida em relação ao trabalho com contrato indeterminado. Tá certo. Doutor Rafael, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, Luciano, e agradeço também a todos os ouvintes. Uma boa tarde.
Nós conversamos com o advogado Rafael Guazelli, ele é especialista em direito empresarial e nos falou sobre emprego temporário, direitos e deveres de empregadores e de empregados. Agora, nesse período de fim de ano, aumenta muito, né, o número de empregos temporários, de oportunidades aí de trabalho temporário. Agora, 4 horas 20